Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura, a nossa última videoaula de literatura desse ano, né? Hoje a gente vai conversar sobre a última obra que falta analisarmos da lista de leituras obrigatórias da FUVEST. O objeto da nossa análise hoje é esse romance aqui, o 9 Noites, do Bernardo Carvalho, um romance complexo e trabalhoso, né? Quem leu sabe que é um romance bastante difícil da gente acompanhar, mas que tem uma proposta muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, é o último livro que falta a gente discutir a respeito. Ele está na lista da FUVEST, é o primeiro ano desse livro na lista, então tem algumas coisas aí que vale a pena a gente pensar, algumas considerações para a gente fazer, para deixar vocês um pouco mais preparados para essa discussão. Esse livro do Bernardo Carvalho, ele é publicado em 2001, ele é o mais recente de toda a lista, tá? Isso é uma questão interessante para a gente pensar. Quando vocês estiverem lendo esse livro e olharem para essa estrutura complexa que ele traz, vocês precisam ter em mente que ele é um livro recente, né? Um livro de 2001. Ele vai se encaixar nesse modelo que a gente chama de literatura da pós-modernidade ou de literatura de tendência contemporânea. Por que isso é importante? Por que vocês precisam ter isso em mente quando pensarem nessa obra? Porque, gente, diferente do que a gente faz com os outros livros da lista, não dá para encaixar o 9 Noites num movimento literário específico, né? Por exemplo, quando a gente lê e discute o Poemas Escolhidos do Gregório de Matos, a gente sabe que essa é uma obra barroca. Quando a gente lê lá na lista da Unicamp os sonetos do Camões, a gente sabe que aquela é uma obra classicista. Quando a gente lê o Claro Enigma do Drummond, a gente sabe que ela é modernista. Quando a gente lê o Angústia do Graciliano Ramos, a gente sabe que é modernista da segunda fase. O Campo Geral do Guimarães Rosa é modernista da terceira fase. Esse livro a gente não encaixa em uma escola literária, porque ele é publicado muito recentemente. Então não existe um distanciamento histórico entre nós, leitores, e esse romance suficiente para que a gente consiga categorizá-lo. É quase como se ele fosse um romance experimental que manifesta na sua estrutura a complexidade da pós-modernidade. Né? Então, esse aspecto de pós-modernidade é um aspecto muito importante para você ter em mente. E é interessante que a gente olhe para esse livro dessa forma para entender algumas coisas que ele se propõe a apresentar. E é sobre ele que a gente vai conversar, então, hoje um pouquinho. Vamos tentar desfazer esse nó, né, que esse romance tão labiríntico põe na nossa cabeça. Então, vamos lá, devagar e com calma, vamos começar a pensar um pouquinho sobre 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Bom, para a gente começar a pensar sobre esse livro, a gente tem que ter algumas coisas em mente, tá? Primeiro, existem duas linhas narrativas. Existem dois narradores nessa história, que estão em momentos históricos diferentes. Então, para a gente entender um pouquinho desse nó e desse labirinto que vai se formando, você precisa ter uma referência importante, tá? Essa narrativa, ela nasce a partir de um fato, que é o fato de que, em 1939, um etnólogo, né, antropólogo etnólogo americano, que tinha vindo para o Brasil em 1939, estudar uma tribo indígena chamada tribo dos Craô. O nome desse etnólogo é Buell Quinn, ou Buell Quinn, né? Acho que a pronúncia adequada, correta em inglês é Buell Quinn. Ele veio para o Brasil e ele cometeu suicídio depois de passar um tempo na tribo dos indígenas Craô. Ele vai cometer suicídio. Isso aconteceu de fato, né? Isso aconteceu de verdade, isso é um evento real, aconteceu na nossa vida, na nossa realidade. A partir desse evento, o Bernardo Carvalho vai criar duas linhas narrativas para tentar construir uma história em cima desse evento histórico. Então, a gente vai ter duas linhas narrativas. Numa delas, a gente tem um narrador, que vai ser o primeiro narrador que de fato aparece, né? Que é um homem chamado Manuel Perna,
que é engenheiro e um homem bastante simples ali, que vive numa cidade chamada Carolina, no Maranhão, no sul do Maranhão. O Manuel Perna, ele acolheu e hospedou o Bill Aucoin durante 9 noites e passou 9 noites na companhia dele, conversando, trocando experiências, e é dessas 9 noites que vem o nome do romance. Depois da morte do Bill Aucoin, depois de alguns anos, ali por volta de 1940 e pouco, 45 mais ou menos, esse narrador, o Manuel Perna, ele está escrevendo uma carta para um interlocutor desconhecido que a gente não sabe quem é e não vai saber, tá? Então ele está contando algumas coisas da perspectiva dele, Manuel Perna, nessa carta para esse desconhecido que a gente não vai descobrir quem é. Numa linha, né, paralela, a gente tem um outro narrador, que é um jornalista que não tem nome, mas que também é protagonista dessa história. E ele tá, então, em determinado momento, ali em 2001, tá? O Manuel Perna está escrevendo a carta para o desconhecido em 1945, mais ou menos. E o narrador jornalista está em 2001. Ele vai se deparar com uma notícia de jornal antiga, em uma pesquisa, que vai anunciar a morte do Bill Aucoin lá no Maranhão no ano de 1939. E ele fica intrigado com aquilo, porque ele tem a impressão de que ele já ouviu aquele nome antes. Ele fica fascinado com aquela história, porque é um suicídio muito misterioso, né? Não existe uma justificativa para ele, não pareceu ser uma coisa premeditada. Ele passou um tempo na tribo, na volta, né? Porque para voltar para a cidade de Carolina, a tribo indígena dos Craô fica no alto da Cabeceira Grossa, que é uma região bastante interiorana, assim, perto do Xingu, do Alto do Xingu. É uma caminhada de Carolina, a cidade, até a tribo dos Craô de uns 90 quilômetros. Então, ele passa alguns meses na tribo e na volta, né, acompanhado de 2 indígenas, ele para no meio do caminho, escreve algumas cartas, 7 cartas, para ser mais específica, pede para que um dos indígenas vá para a cidade de Carolina entregar essas cartas e ele vai começar a se cortar, né? Ele começa a se cortar com uma lâmina de barbear. Depois de sangrar durante bastante tempo, ele vai se enforcar. Uma das cartas que ele escreve é justamente para o delegado da cidade de Carolina, dizendo que os indígenas não têm absolutamente nada a ver com a decisão dele de tirar a própria vida, que não é para ter nenhum tipo de preocupação com a tribo, porque a decisão dele não tem nada a ver nem com a pesquisa, nem com aquela comunidade. Ele deixa isso muito claro, né? Então, de fato, a decisão do suicídio não tem a ver com a pesquisa, tem a ver com alguma questão pessoal que ninguém sabe. Então, ele vai resolver se matar de uma forma muito complicada, de uma forma muito misteriosa, e fica esse suicídio cercado de mistério. E aí, lá em 2001, quando o narrador jornalista deste livro, que não tem nome, lembra? O narrador não tem nome, tá? Ele vai encontrar essa notícia sobre a morte do Quine e vai pesquisar um pouco mais sobre essa figura, tentando desvendar os mistérios que envolvem esse suicídio. E aí ele vai atrás das cartas que ele deixou, ele vai atrás da carta do Manuel Perna, ele vai atrás de pesquisar pessoas, entrevistar pessoas, ele vai aos Estados Unidos, ele vai até o Xingu, ele vai a Carolina, ele vai à tribo dos Craô. Então, a gente vai acompanhando a pesquisa que esse narrador jornalista está fazendo sobre a morte do Bill Aucoin. Em paralelo, a gente tem trechos da carta que o Manuel Perna, lá em 1945, está escrevendo para aquele interlocutor desconhecido que a gente não sabe quem é. Ok? Deu para entender? São 2 linhas narrativas. A do Manuel Perna escrevendo a carta, então é uma carta só, e ela está dividida em vários capítulos. E no meio desses pedaços da carta, a gente tem vários capítulos da pesquisa que o narrador jornalista está fazendo sobre a morte do Bill Aucoin. E aí a gente vai entender a motivação dessa pesquisa um pouco mais para frente. Será que isso está claro para você? São 3 elementos importantes. Primeiro, a motivação principal da história, que é o evento real que aconteceu, que foi o suicídio do Bill Aucoin. E a gente tem 2 linhas narrativas. Uma nos anos 40, no século 20, com o Manuel Perna, que está escrevendo essa carta para esse desconhecido que a gente não sabe quem é, sobre o Quine. E outra, em 2001, no século 21,
portanto, com esse narrador jornalista que não tem nome e que está fazendo uma pesquisa investigando esse suicídio misterioso do Bill O'Quinn lá nos anos 30, né, em 1939, ok? Temos 3 eventos aqui. Tem uma coisa importante já para você perceber aí. O romance Nove Noites, do Bernardo Carvalho, passa a ser, então, visto, né, por nós como um romance inspirado num evento histórico. Histórico não, né, mas num evento real, num fato. Existem outros 2 textos na lista que caminham por essa mesma seara, né? A gente tem O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que vai se inspirar e vai recontar de uma maneira lírica, com bastante licença poética, a história da Inconfidência Mineira, evento real, de fato, né? Ficcionalizado e literariezado nesse romanceiro da Cecília. E o outro livro que tem o mesmo sentido, né, o mesmo estilo, é o Mayombe, do Pepe Tela, que é um romance que vai ter como mote o evento histórico da Guerra Colonial, da Guerra da Independência de Angola. Então, essa dinâmica, né, de ter um livro que se inspira num evento histórico é uma questão importante e é algo que pode estabelecer pontos de contato com essas 2 outras obras da mesma lista, né? A gente sabe que a FUVEST caminha por aí, ela observa elementos que dá para comparar dentro de 2 textos da mesma lista, então é importante vocês estarem atentos para essa ideia de uma estrutura. A literatura inspirada na realidade, a literatura inspirada num evento real, ok? Dentro deste romance, esse aspecto de literatura ficção e de realidade fato, ele vai ser muito importante, porque a gente está falando desse romance da pós-modernidade. E um dos elementos da pós-modernidade é dissolver as fronteiras entre a realidade e a ficção. É muito comum a gente ver em outras manifestações artísticas pós-modernas, por exemplo, contemporâneas, um estilo na escultura, por exemplo, que se chama hiperrealismo, que é reproduzir na obra de arte com uma perfeição tão grande a realidade que essa obra de arte ela vira um simulacro do real, né? Ou seja, ela é muito realista, ela é hiperrealista, ela tenta simular a realidade com uma verossimilhança muito poderosa. E aí a gente fica em dúvida, mas o que é real e o que não é? Porque, de fato, o Bill O'Quinn, quando morre, antes de morrer, né? Ele chora muito, escreve as cartas e envia. Algumas delas a gente não sabe se são reais ou não. Outras a gente sabe que são. Por exemplo, ele envia uma carta para a orientadora dele, lá da universidade nos Estados Unidos, que era professora orientadora, chamada Ruth Benedict. Ele envia uma carta para essa mulher. Essa carta existe, né? Então, isso aconteceu de verdade. Mas a carta que ele escreve para uma outra figura, por exemplo, a carta do pai ou do cunhado, não se tem notícias. Então, as relações entre realidade e ficção nesse livro se misturam. Porque a realidade é tão ficcionalizada que ela parece a própria realidade. Então, não tem fronteira entre a ficção e o real. Isso é uma característica da literatura pós-moderna. A literatura pós-moderna, ela tem esse aspecto de simulacro. Grande parte dela tem, pelo menos. Não é uma definição, não é um pré-requisito, nem nada disso. Mas é muito comum a gente ver nessa literatura pós-moderna a ideia de simular a realidade de uma maneira perfeita, a ponto delas se confundirem, né? E aí eu queria até que para a gente começar a fazer as nossas reflexões aqui, ler um trechinho dos agradecimentos que o Bernardo Carvalho coloca no final do livro. Só um trechinho mesmo, tá? Ele vai agradecer várias pessoas que ajudaram nas pesquisas que ele fez para escrever essa ficção, esse romance. A gente vai ver que tem coisas que parecem real, tem coisas que na verdade não são. A gente vai ver que dentro do próprio romance as personagens às vezes dizem, aí tem outra que vem e desmente, então não dá para saber muito o que é verdade ou não. Mas nesses agradecimentos ele começa dizendo o seguinte: este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Ou seja, ele reforça que é uma ficção. É uma mistura de memória, da lembrança das pessoas com quem ele conversou e das coisas que ele leu, com imaginação. Então não dá para a gente tomar essa história de Nove Noites como uma história real e definitiva do Bill O'Quinn, do que aconteceu com ele.
né? Então a gente precisa ter muito claro, é uma ficção. Parece que não é. Parece que é pura realidade, mas é por conta desse hiperrealismo e desse simulacro na proposta literária pós-moderna do Bernardo Carvalho, ok? Então isso é importante também. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque esse aspecto de dissolução dos limites entre ficção e realidade e o questionamento da verdade são elementos fundamentais para a gente entender essa obra. Tem tudo a ver com essa estética, né? Isso é uma das coisas que eu acho que a FUVEST pode observar quando cobrar de você vestibulando essa obra no vestibular, na prova dela, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha então num esquema para pontuar coisas que valem a pena sobre essa obra. Bom, vamos entender então um pouquinho melhor, refletir um pouquinho melhor sobre esses aspectos do livro que pontuamos e que são de fato bastante importantes. Bom, vamos lá. Coloquei aqui para vocês três capas, né? 3 edições, que são da Companhia das Letras. A Companhia das Letras é a editora que publicou esse romance. Essa edição que vocês têm, que vocês veem aqui comigo, é a edição chamada edição de bolso. Então, ela não tem um trabalho muito cuidadoso, assim, é uma edição com margem pequena, o papel bem fininho, mas super dá conta, né? Eu folheio aqui, vocês podem até ver que tá cheio de post-it, cheio de marcação, porque esse é o tipo de romance que você tem que ler fazendo anotações para ir acompanhando o raciocínio, porque ele vai e volta o tempo todo cronologicamente, né? Ora a gente está na narrativa do Manuel Perna, ora a gente está na narrativa em 2001 do narrador jornalista, aí volta para a carta do Perna, que vai fazer algumas reflexões ou algumas considerações sobre coisas que aconteceram anos antes, ou o narrador jornalista que conta uma coisa nesse momento e depois lembra de um evento que vai acontecer depois, mas que na verdade já passou, porque ele já está escrevendo o livro. Então tem esse vai e volta no tempo, né? Então é uma narrativa que você precisa fazer com anotações. Para além disso, a gente tem essas outras 2 edições. Essa do meio é uma edição um pouco mais antiga, em que a gente vê a foto, né, de um índio craô segurando a mão de um garotinho. Aparentemente, por algumas pesquisas aí que eu fiz, parece que esse garotinho é o próprio Bernardo Carvalho, então ele também traz essa fotografia, que é uma fotografia memorial dele, é uma fotografia da sua própria história, para imprimir de novo aquela verossimilhança, aquela tentativa de simular a verdade, simular a realidade, né? E a outra edição talvez seja um pouquinho mais recente e aí é uma edição mais completa, com texto de prefácio, com texto de apresentação, diferente dessa edição, que é uma edição de bolso, né? Bom, o que mais é legal a gente pensar? O romance é um romance, como falamos, publicado em 2001. Ele vai se encaixar nessa literatura da pós-modernidade ou literatura de tendência contemporânea, que ainda não tem um conjunto de características para categorizá-las, né? É sempre ruim quando a gente lê uma obra de arte e tenta encaixar ela naquela caixinha, né, de características de determinada escola literária. A obra de arte, a obra de literatura, ela transcende essas limitações das escolas. Nem todas as obras têm as características que a gente atribui ao movimento literário, e nem toda obra se limita àquelas características, nem toda obra expressa todas aquelas características. Então é muito difícil a gente querer encaixar nessas sessões como se isso fosse uma coisa muito fácil, né? Não é. Tanto que a gente não tem que ler pensando só no movimento literário, mas fazendo o processo contrário, né? Não é tentar ler a obra para forçar o encaixe na escola literária. A gente tem que ler a obra e identificar elementos que podem ser caros a determinada escola literária. De qualquer forma, nada disso acontece em 9 noites. Porque como falamos, né, antes, é uma obra publicada com pouquíssimo distanciamento histórico do que a gente tem hoje. Então, não necessariamente a gente consegue olhar para ela ou identificar. A gente percebe algumas características importantes, mas a gente não identifica um estilo específico, porque é um estilo em transformação, é um estilo em construção. E uma das coisas que a gente percebe que é comum, que é cara a essa literatura da pós-modernidade, é essa ideia do simulacro, da ideia da representação da realidade de uma maneira tão perfeita que na literatura as fronteiras entre ficção e realidade se dissolvem. A gente, leitor, fica muito confuso sobre o que é real e o que é inventado, né? Porque existe uma tentativa por parte do autor de fazer isso. Na narrativa, vocês vão ver que ele ilustra
o romance com muitas fotografias, que são fotografias reais, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês na minha telinha, né? Deixa eu até fazer isso de um jeito melhor. Como essa aqui que eu estou mostrando para vocês na minha telinha. Nessa foto você vê inúmeras pessoas que são reais, né? A gente tem aqui, inclusive, o Levi Strauss, nós temos figuras importantes, como a própria Ruth, Benedict, que é uma figura importante para o livro. Nós temos a figura do Buell Quinn representado nessa fotografia. Então, é uma foto real, é uma foto que existe. E ele traz para cá para incorporar uma ficção. Então, ele dissolve os limites entre ficção e realidade. Vocês estão entendendo isso? Essa questão do simulacro é isso. Eu reproduzo na ficção, na obra de arte, a realidade de uma maneira tão perfeita, tão minuciosamente perfeita, que ela vira um simulacro, ela vira uma imitação da realidade, só que é ficção, né? E aí nós, leitores, a gente fica o tempo todo pensando, nossa, será que isso aqui é real? Será que não é? A gente vai se confundindo o tempo todo. E isso ainda tem, né, o agravante daquele vai e vem no tempo, que eu falei para vocês, que também é bastante significativo quando a gente pensa nesse romance. Isso vai trazer para o romance isso traz, né, para o romance uma característica de estrutura labiríntica, né? Porque nós vamos sendo conduzidos por túneis de memórias e informações e investigação e lembranças, e entrevistas e falas e cartas. E é uma mistura de gêneros, é uma mistura de vozes, mas não polifonicamente. A gente só tem 2 narradores aqui, mas todo mundo que interage com esses 2 narradores de alguma forma contribui para a narrativa, ou por parte de entrevista, ou por algum bilhete que o narrador jornalista encontra, ou fotos com anotações atrás. Então a gente vai vendo que as memórias do narrador jornalista na sua pesquisa e as memórias do Manuel Perna na carta que está escrevendo para aquele narrador desconhecido, somam-se memórias e informações de outras figuras também. Né? Então o romance vai se constituindo com base nessa confusão aí de informações, né? Que a gente, leitor, vai meio que colocando em ordem também. Porque nós, leitores, somos narratários desse texto, né? É quase como se o narrador jornalista, aqui descrevendo o seu íntimo, falasse com a gente. Ele não interpela diretamente, como vocês veem, por exemplo, acontecer no Machado de Assis, né? Ele não interpela diretamente, mas ele dialoga conosco. Então, nós somos narratários desse livro, né? O narrador escreve para nós. E nós, como narratários do livro, como figuras que estamos aqui de fora da história, a gente tem uma vantagem, porque a gente consegue associar as informações que a gente lê na carta que o Manuel Perna está escrevendo para o desconhecido com as informações que o narrador jornalista vai descobrindo ao longo da sua pesquisa. Então, nós somos privilegiados, porque a gente consegue acompanhar as 2 linhas temporais. E aí, lá para frente, o narrador jornalista vai fazer pontos de conexão também, ok? Já explico isso para vocês um pouquinho melhor. Então, pensando nisso, pensando que essa fronteira entre ficção e realidade ela se dissolve nesse romance, a gente vai ver acontecer aqui uma coisa que também é muito característica da pós-modernidade, que é o questionamento da verdade. É a crise do conceito da verdade, né? E isso é muito interessante porque a gente não sabe direito o que é verdade e o que é inventado. E até a própria verdade dentro do livro é questionada, porque, por exemplo, o narrador jornalista nas suas pesquisas sobre o Buell Quinn conversa com amigos ou pessoas que conheceram esse etnólogo, esse cara que morreu, se matou. Algumas dessas pessoas existiram, outras são inventadas. Quando ele conversa com uma figura, essa figura vai dizer uma coisa. E aí, mais pra frente, ele vai entrevistar uma outra pessoa que vai desdizer aquilo que o primeiro entrevistado falou. Então, o próprio conceito de verdade está sendo questionado dentro e fora da narrativa. Fora porque nós aqui, leitores, no mundo real, estamos pensando, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu? Será que não? Né? E dentro, porque dentro a gente tem opiniões dissonantes sobre a mesma figura, né? Então, um diz, o outro desmente, e aí as informações não se encontram, como é mesmo o processo frustrante de uma pesquisa que às vezes você não alcança o final. Então, essa crise do conceito da verdade, esse questionamento daquilo que é ou não verdade, e esse aspecto pós-moderno do simulacro, né? Isso também é legal da gente pensar.
essa ideia vai criar para nós um aspecto de virtualidade. É como se, vejam se vocês entendem isso, virtualidade faz a gente pensar nesse universo virtual digital, né? É como se fosse uma camada de ficção por cima da realidade. Lembra que na mesma lista deste livro, a lista da FUVEST, a gente tem o romance A Relíquia do Eça de Queiroz, e a epígrafe deste romance, A Relíquia do Eça de Queiroz, diz sobre o manto, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. É isso que a virtualidade vai fazer aqui dentro da obra do Bernardo Carvalho. Um manto diáfano de ficção por cima de uma realidade, certo? Percebem isso? Vocês estão me entendendo, gente? Isso não é muito genial? Não é uma coisa muito maravilhosa que a literatura consegue construir só com a linguagem? Ai, eu acho lindo isso. Embora esse livro tenha alguns problemas e me incomode em alguns aspectos, eu acho que ele tem uma carga um pouco estereotipada para algumas coisas, né? Mas isso a gente não precisa nem entrar nesse mérito. Eu acho a estrutura narrativa bastante pós-moderna, bastante revolucionária, bastante transformadora. E eu acho que combina um pouco com aquela proposta de fantasia-realidade que a gente vê no Eça de Queiroz, na Relíquia. Acontece coisa parecida aqui, só que na prática, né? Lá a gente tem a epígrafe enunciando aquilo que é sonho e o que é realidade na história do Teodorico lá na Relíquia. Aqui a gente tem essa sobreposição, né? Uma camada ficcional por cima da realidade, onde as duas coisas se misturam. Então, esse conceito de virtualidade é o que a gente vai ver acontecer aqui no romance do Bernardo Carvalho. Para além disso, a gente, leitor, vai acompanhar um jogo bastante curioso e arriscado de espelhos, porque nós temos duas narrativas, né? A gente acompanha a história do Buell Quinn de duas perspectivas, que não são a dele, né? Não são a do cara que morreu. A gente vai ver tanto Manuel Perna em 1940 e pouco, escrevendo a tal da carta para o tal do desconhecido que a gente não sabe quem é, falando do Buell Quinn e das 9 noites que eles passaram juntos, lembrando que o nome do romance vem daí, quanto o narrador, jornalista muito mais próximo de nós, aqui em 2001, no século 21, escrevendo sobre as pesquisas que ele está fazendo para descobrir quem foi o Buell Quinn. Então, a gente vê as duas coisas refletidas, a mesma história sobre dois prismas, a mesma história sobre duas perspectivas, sobre dois prismas. Estão entendendo? Né? Então, a gente, leitor, é muito poderoso nessa experiência de leitura, porque a gente consegue estar em dois momentos históricos diferentes e olhar para o Buell Quinn de dois olhares diferentes, cada um com uma relação diferente. O Manuel Perna foi amigo, foi conhecido, né? Não sei se dá para chamar de amigo, porque eles só passaram 9 noites juntos, mas foi conhecido do Buell Quinn e conversou com ele, foi confidente dele, né? Que 9 noites são essas que o Manuel Perna passa com o Buell Quinn? Quando ele chega à cidade de Carolina antes de ir para a tribo dos Craô, quando ele vai fazer uma ida ao Rio de Janeiro para conversar com a mulher, a diretora do Museu Nacional, para onde ele vai também enviar alguns artefatos e coisas da pesquisa, e ao qual a pesquisa dele era vinculada, e aí ele volta, passa mais algumas noites em Carolina antes de ir para a tribo dos Craô. Então, totalizando aí dá 9 noites mais ou menos. Depois eu explico isso para vocês melhor, eu tenho um trechinho para a gente ler juntos. E aí os dois vão conversar muito, e ele vai percebendo uma mudança de postura no comportamento do Buell Quinn ao longo dessas 9 noites. E ele vai perceber que o Buell Quinn começa a se sentir ameaçado, começa a se sentir socialmente condenado, que ele vive uma angústia que ele não consegue expressar. Então, que ele é alguém fora, né, para a sociedade, porque ele é muito conhecido, é uma figura imponente, é uma figura importante, mas no íntimo ele está atormentado com alguma coisa. E o Manuel Perna vai conversar muito com ele sobre isso e vai expor parte dessa conversa, expor parte dessa reflexão na tal carta que ele escreve para essa figura, para quando essa figura vier, né, para esse desconhecido, esse interlocutor do Manuel Perna que a gente não sabe quem é. Há teorias, mas a gente não sabe quem é. Pois bem, então essa é uma das linhas narrativas. E na outra, a gente vai ver a figura do narrador jornalista sem nome,
que busca conhecer mais sobre o Bioquem porque se identifica com a história dele de alguma forma. E isso a gente vai conhecendo ao longo do texto. A gente vai descobrir que esse narrador jornalista também tinha uma relação conflituosa com o pai, como o Bioquem tinha. E ele também viveu com o pai lá perto do Xingu, e ele, narrador jornalista, também teve contato com a tribo dos Kraô. Então, existem muitas semelhanças, e essas são só algumas, tá? Existem mais. Muitas semelhanças entre a vida do narrador jornalista e a vida do Bioquem, com um intervalo de tempo muito grande entre eles, né? Porque o nosso narrador jornalista está aqui em 2001, sei lá, mais de 60 anos depois da morte do Bioquem. Então, as histórias dos dois, elas não se cruzam assim, efetivamente, mas existe pontos de contatos e muitas semelhanças. Então, é quase como se esse narrador jornalista se projetasse a sua história nessa identificação com aquela figura que ele está pesquisando. Ele, biógrafo, né? Ele, narrador jornalista, biógrafo que pesquisa a vida de outra pessoa, se identifica muito profundamente com o seu biografado, que é o Bioquem. Será que vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Bom, vamos em frente. Bom, o que mais é legal da gente pensar aqui quando olha para esse livro? Trouxe para mostrar para vocês a questão do título, né, que eu falei que era significativa, para vocês acompanharem comigo aí. É um trechinho, né? Reparem. Uma coisa que eu não falei que é muito importante, quem leu deve ter percebido isso. Como é que a gente diferencia? São capítulos corridos, né? Como é que a gente diferencia os capítulos que são narrados pelo Manuel Perna na carta que ele está escrevendo, dos capítulos narrados pelo narrador jornalista? A gente não tem nenhuma indicação disso efetivamente no texto, mas existe uma indicação gráfica. A parte que é a carta do Manuel Perna, em que o Manuel Perna conta a história do Quen, a gente tem em itálico, tá? Vou mostrar de novo aqui na telinha para ver se vocês enxergam isso, mas não tem problema se não enxergar, beleza? A parte do Manuel Perna é em itálico, ela tá graficamente diferente. A parte do narrador jornalista é sem itálico. E lembrando, então, que todos os capítulos que tem a fala, né, a carta do Manuel Perna, são o mesmo texto, tá? São divididos em vários capítulos, mas é uma carta só. Então, agora até vou reforçar essa ideia. Quando você voltar para esse texto, leia só os capítulos em itálico, só os capítulos do Manuel Perna, para você ler a carta na íntegra. A carta não está reproduzida na íntegra na narrativa porque tem muitos spoilers. Então, ele dividiu em capítulos para ir intercalando com os capítulos da pesquisa do narrador jornalista, porque aí a gente vai acompanhando e construindo a informação juntos, tá? Então, mas releia, volta para o livro e releia só os capítulos do Manuel Perna para você ver essa carta na íntegra. Vai fazer mais sentido para você agora que você conhece o final da história, tá? Bom, e aí em um dos trechos em que ele fala da carta, o Manuel Perna, né, vai dizer isso. Se faço as contas, vejo que foram apenas 9 noites que ele, Manuel Perna, passou com o Bioquem. Mas foram como a vida toda. A primeira na véspera de sua partida para a aldeia. Depois, mais 7 durante a sua passagem por Carolina, em maio e junho, quando vim à minha casa. E a última, quando o acompanhei pelo primeiro trecho de volta à aldeia dos Kraô e pernoitamos no mato debaixo das estrelas. Então, eles passaram 9 noites juntos e conversaram muito. E o Bioquem acabou fazendo muitas confidências ao Manuel Perna, certo? Pois bem, quando depois de ter passado os meses, lá acho que foram 4 meses na aldeia dos Kraô, e o Bioquem volta, né, vem no caminho para Carolina e se mata no meio do trajeto, e ele escreve aquelas 7 cartas, ele envia essas cartas para o Manuel Perna, para que o Manuel Perna possa distribuí-las para os seus devidos destinatários. Então, tem uma carta que é para o pai dele, para o pai do Bioquem. Então, vamos lá. Ele escreve 7 cartas. Deixa eu pontuar isso com vocês, para a gente não se perder no processo, tá? Ele vai escrever 7 cartas. Dessas 7 cartas, uma era para o delegado lá da cidade de Carolina. Porque ele precisava dizer para o delegado que não tinha sido um assassinato, que foi a decisão dele, né, de se matar, que os índios Kraô não tinham absolutamente nada a ver com a morte dele,
E que ele precisaria vir ali, naquele trajeto, para encontrar o corpo do Quen para poder levar para o funeral e tudo mais. Então, uma dessas cartas é para esse delegado aí, Ângelo Sampaio. Depois, ele vai escrever uma carta para sua orientadora de pesquisa da universidade lá nos Estados Unidos, Universidade de Colômbia, que se chama Ruth Benedict. Ele vai escrever uma carta para Heloísa Torres, que é a diretora do museu, do Museu, né, Nacional, no Rio de Janeiro, ao qual a pesquisa também estava vinculada. 2 cartas. Uma terceira carta para o Manuel Perna, com todas as orientações sobre o que ele tinha que fazer com as outras cartas. Uma para o delegado, como eu falei. Uma para o Eric Quen, que é o seu pai. Uma para o reverendo Thomas Young. E uma última para o Charles Kaiser, que era o seu cunhado. Ele não escreve nem para a mãe nem para a irmã, ele escreve para o cunhado e para o pai. Então, ele fala com os homens da família, né? Isso também é uma coisa interessante, porque tem muito a ver com aquela estrutura social que a gente discute tanto, né? Do patriarcado. Lembrando que a gente está em 1939, quando o Quen se mata, ok? Pois bem, em seguida, o narrador jornalista, nas suas primeiras informações aqui nos capítulos sobre a pesquisa, ele vai dizer, né, que ele sabe que o Quen escreveu 7 cartas. E aí ele diz assim, olha, deixou pelo menos 7 cartas, que escreveu aos prantos, nas últimas horas que precederam o suicídio. Queria deixar o mundo em ordem, a julgar pelo conteúdo das 4 a que tive acesso, endereçadas à sua orientadora. Ruth Benedict, da Universidade de Colômbia, em Nova York, a dona Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Manuel Perna, um engenheiro da Carolina, engenheiro de Carolina, de quem se tornara amigo, e ao capitão Ângelo Simões, delegado de polícia da cidade. Então, a essas 4 cartas, a da Ruth, a da Heloísa, do Manuel Perna e a do delegado, o narrador jornalista teve acesso, ele leu, ele sabe a informação, ok? Aí, queria isentar os índios de qualquer culpa, constituir os executores testamentários e instruí-los sobre a disposição dos seus bens. Então, ele deixou as informações ali, ele decidiu se matar, ele planejou isso, né? São cartas em que dá instrução aos vivos sobre como proceder depois da sua morte. Instruções efetivas ali. Entre as que eu não consegui encontrar, no entanto, sei que havia pelo menos uma endereçada ao pai, ao médico, né, Dr. Eric P. Quen, recém-divorciado e hospedado no Annex Hotel em Bismarck, na Dakota do Norte. Outra ao reverendo Thomas Young, missionário americano instalado com a mulher em Taunay, no Mato Grosso. E uma terceira ao cunhado Charles C. Kaiser, marido da sua irmã Marion. E nessas é muito possível que ele não tenha deixado apenas instruções, que ele tenha deixado revelações. Só que essas outras 3 cartas, ele não teve acesso. A elas ele não teve acesso. Então a gente não consegue saber. O tempo todo, essa morte do Quen, ela fica imersa nesses mistérios. Ele se matou, mas por quê? O Manuel Perna, em um determinado momento, vai dizer que ele se matou porque que ele estava muito transtornado, muito angustiado, mas a gente não consegue entender muito bem por quê, né? Então a gente sabe que tinha alguma coisa acontecendo e esse mistério vai persistindo, certo? Bom, o que a gente descobre pela narrativa do Manuel Perna? Que havia uma 8ª carta. Essa 8ª carta era para esse mesmo desconhecido interlocutor para quem o Perna está escrevendo nesse momento. E em determinado momento da carta do Manuel Perna, a gente vai saber que o Manuel Perna destruiu essa carta. Porque esse tal desse desconhecido, que a gente não sabe quem é, não veio para Carolina ou para o Brasil buscar essa carta. Ele não apareceu. E o Manuel Perna tinha muito receio do que estava escrito nela, né? Porque era muito revelador, porque poderia ser problemático, porque poderia acabar com a imagem do Quen, porque era transtornador, porque era atormentante, enfim, várias coisas assim. Então ele destruiu a carta, essa 8ª carta. E aí ele guardou com ele a história. Só que ele estava muito próximo, já estava adoecendo, estava muito velhinho, estava próximo da morte. Então ele ficou com medo de morrer e levar com ele essa história. Então é por isso que o Manuel Perna, que tinha destruído a 8ª carta que ninguém sabia que existia, por isso ele resolveu escrever essa carta que está aqui, que a gente lê, para esse desconhecido que a gente não sabe quem é.
E as revelações, né, perigosas, as revelações bombásticas, a gente não sabe, porque o tempo todo o Manuel Perna fica dizendo, por determinado motivo que você sabe bem o que é. Então a gente pensa que tem um vínculo aí entre o Boelquen e essa figura, que é uma figura masculina, tá? Essa figura desconhecida para quem o Manuel Perna escreve, que tem uma coisa ali que a gente não vai saber, que não vai ser revelada, que fica totalmente nas entrelinhas. E aí tem um incômodo fundamental, que é o fato de que a gente não sabe, no fim, a gente não descobre qual é o mistério em torno da morte do Boelquen, né? A gente vai terminar o livro com quase tantas dúvidas quanto tinha começado. Porque a gente não sabe, não descobre quem é o desconhecido, a gente não descobre a verdadeira motivação da morte do Quen, e a gente só fica com dúvidas e suposições. E aí a gente vai tentando associar essas nossas suposições e construir as nossas próprias teorias nessa narrativa. Já vamos falar disso um pouquinho melhor, ok? Muito bem. Bom, com relação ao título, já pontuamos mais de uma vez, né? Tem a ver com essa questão das 9 noites de conversa entre o Boelquen e o Manuel Perna. Então, o Boelquen é um dos protagonistas, o Manuel Perna é um dos narradores. Quem é o outro protagonista? É o mesmo que o outro narrador, o jornalista, tá? Porque a gente também vai conhecer um pouco da história do próprio jornalista. E a gente vai acompanhar essas duas linhas narrativas que se conectam em alguns pontos, de alguma forma, o Manuel Perna lá no século XX e o narrador jornalista sem nome no século XXI. Vamos olhar para isso melhor, né? Então, Manuel Perna é um engenheiro conhecido do Quen, ele deixa essa carta-testamento para um interlocutor que a gente não sabe quem é, com receio de que a história morresse com ele. Porque por medo do que a revelação do Quen pudesse indicar na carta, oitava carta misteriosa, ele destruiu essa carta, né? Então, só ele sabia da história. E aí, então, ele resolveu destruir a carta, destruir as provas, que podiam acabar com a imagem do Quen, mas insinuar a história para esse desconhecido com a mensagem final do Boelquen. E é essa carta que a gente vai acompanhando. Essa carta é escrita alguns anos depois da morte do Quen, então o Quen morre em 39, a gente supõe que ela seja escrita no começo dos anos 40, 43, 4, mais ou menos, né? Sabe-se aqui que o Manuel Perna morre em 1949, ok? O Manuel Perna é uma figura que existiu, mas não da forma como é retratado no livro, né? Eu acho que ele não era engenheiro, enfim, era uma figura de outra forma, assim. Então, também, de novo, aquela coisa de pegar o evento, né? Pegar a figura que existiu, a figura real, e revesti-la de ficção. E o narrador 2 vai ser o narrador jornalista, que vivia em 2001, investiga o suicídio do Quen, que aconteceu em 39, e investiga muitas informações, entrevista muita gente, e vai conectando em determinados momentos a história do Quen e a história dele. A sua própria, né? Ele tem acesso ao conteúdo de 4 das 7 cartas deixadas pelo etnólogo, então ele está no século XXI. A gente tem uma linha narrativa no século XX e a outra no século XXI. E aí nós, leitores, vamos juntando fatos para construir a nossa teoria sobre essa história. Bom, acredito que seja mais ou menos isso, né? Vejam aí, acompanhem comigo esse tópico que é importante. O antropólogo americano Bill Quen suicidou-se em 1939 aos 27 anos, também é uma idade emblemática, né? Poucos dias após deixar uma aldeia indígena no interior do Brasil. No fim dos anos 60, um menino de 6 anos de idade, contrariado, frequenta a região do Xingu, onde o pai comprou uma fazenda. Mais de 30 anos depois, o menino se transformou num escritor empenhado em reconstruir a trajetória de Quen e, por consequência, passagens da própria infância. Então, isso já é uma motivação importante. O nosso narrador jornalista, 30 anos antes do momento em que ele escreve o livro, ele viveu com o pai numa fazenda lá na região do Xingu. Conheceu as tribos indígenas, conheceu a tribo Craô, e viveu uma experiência ali. E a experiência dele é muito diferente da experiência do Boelquen. Mas ele percebe essa semelhança. E ele também tem uma relação complicada com o pai, como o Quen tinha com o pai dele. Em 9 Noites, então, o personagem histórico biografado, que é o Boelquen, e o narrador biógrafo não se relacionam alegoricamente, mas metonimicamente. A obsessão pelo suicídio do antropólogo no Xingu revela um trauma do próprio narrador, que teria convivido na infância com os índios, que para ele representavam um inferno. Ele diz isso. O que fascinava
o Bioquen nas tribos era aquela questão do exótico, do cultural, ele via aquilo como uma coisa maravilhosa. E o narrador jornalista via aquilo como um inferno, ele detestava. Então a gente tem quase um jogo de espelhamento, né? Um jogo duplo aqui nessa situação. Aí ele diz, a representação do inferno fica no Xingu na minha infância. Isso está lá na página 60. Na busca de dados sobre Quen, o narrador volta ao Xingu para ouvir o que os índios lembram do Quen, mas não consegue nenhuma informação. E, em troca, é ele quem lembra da infância, quando acompanhava o pai nas viagens pela sua fazenda, pelas suas fazendas, né, daquela região. Bom, o que é legal da gente pensar aqui? Motivado por investigar e conhecer mais sobre a vida do Bioquen, o narrador jornalista, ele vai resgatar as suas próprias memórias sobre a sua própria vida, né? Então, na busca por reconstruir a vida do Quen, ele acaba reconstituindo as suas memórias de infância. E aí a gente vai ter essa oposição e esse ponto de contato entre os dois narradores. Isso também é significativo, né? Olha o que o próprio narrador jornalista vai dizer aqui nesse trecho. Bioquen também havia acompanhado o pai em viagens de negócios, mas se para Quen, que saía do meio oeste para a civilização, o exótico foi logo associado a uma espécie de paraíso, para mim, as viagens com meu pai proporcionaram, antes de mais nada, uma visão e uma consciência do exótico como parte do inferno. Se o exótico das tribos no Xingu para o Bioquen era um paraíso, para esse narrador jornalista era um inferno. Então, são duas perspectivas sobre a mesma obra. Quando ele retorna ao Xingu, ele vai ter uma experiência de contato com os indígenas Kraô. E ele vai pontuar algumas coisas também que são interessantes da gente observar. Primeiro, a questão da situação dos indígenas naquele lugar. Ele vai falar muito da necessidade dos indígenas de se apegarem à civilização, né? Porque é quase como se eles tentassem existir quando eles são quase dizimados, né? Eles são quase rejeitados. Então, tem um trecho também bastante interessante em que ele vai falar sobre isso, né? Ele vai pontuar essa questão, não sei se eu vou encontrar esse trecho agora para ler para vocês, mas ele vai falar o seguinte, ó, ele vai entrevistar alguns indígenas, né, para tentar tirar alguma lembrança ou alguma história da época em que o Quen viveu com eles, e ele diz o seguinte: uma vez que o mundo é dos brancos, há neles uma carência irreparável. Ele está falando dos Kraô, dos indígenas, certo? O mundo virou o mundo dos brancos. Eles são a minoria agora. E aí eles têm uma carência irreparável. Olha que forma de falar, né? Não querem ser esquecidos. Agarram-se como podem a todos os que passam pela aldeia, como se os visitantes fossem os pais há muito desaparecidos. Querem que você faça parte da família. Precisam que você seja pai, mãe e irmão. Numa das cartas, a dona Heloísa, depois da morte do filho, a Fene Quen, que era a mãe do Bioquen, dizia que os Kraô chamavam de grande irmão, o que é desmentido em outros documentos. Então, veja, né? A mãe falou uma coisa, mas em outros documentos desmentiu o questionamento da verdade. E que pediam às autoridades que lhe enviassem um substituto à altura com maior urgência, alguém com uma alma tão boa quanto a dele. Essa relação paternalista é das mais incômodas e irritantes. E o próprio Quen sofreu esse constrangimento. Isso é o narrador jornalista opinando sobre essa situação. Um pouco preconceituosa, inclusive, né? Mas, de qualquer forma, esse livro tem um caráter importante porque ele ocupa na lista da FUVEST agora o lugar da obra que discute a questão indígena, né? Desde que Iracema saiu da lista, a gente não tem mais esse tópico de reflexão. A gente tem a questão da independência de Angola, a gente tem questões importantes com relação a Portugal, mas a gente não tem o foco nos nossos povos originários. Então, esse livro traz essa reflexão, ele tem um valor importante nesse sentido também, né? Pois bem, a gente vai rememorando ao longo das pesquisas do narrador jornalista tanto a história do Quen que ele vai descobrindo, quanto a própria história dele. E aí a gente chega no ponto-chave dessa história, dessa narrativa, que nos conduz para essa linha final. Ele vai, inclusive, até os Estados Unidos para conversar com as pessoas que moram lá, com a família e tal. E aí ele vai explicar no final da história por que ele, narrador jornalista, se interessou tanto pela figura do Quen. Vocês se lembram que eu comentei agora há pouco que ele disse que já
quando leu a reportagem sobre a morte do Bill Quinn, sobre o suicídio, ele disse que ele já tinha ouvido aquele nome, e aí ele vai dizer pra gente quando foi, né? O pai do narrador, jornalista, acaba ficando doente, e aí ele e a irmã vão interná-lo num hospital, numa espécie de asilo, né? E ele vai morar ali, vai ficar ali, e ele, narrador jornalista, vai acompanhar o pai. E aí, nesse quarto de hospital, nessa espécie de asilo, ao lado, no leito ao lado do leito do pai do narrador, havia um outro senhor, um senhorzinho idoso, bem antigo, bem velhinho já, também nas últimas. E antes de morrer, né, enfim, o narrador faz algumas reflexões sobre isso, fala que acompanhou um pouco da trajetória, fala da visita do filho e tal. A gente vai descobrir já quem é essa figura. Porque antes de morrer, esse homem, ele vai olhar para o narrador e ele vai chamar o narrador de Bill Quinn. Que na época em que isso aconteceu, e a gente só sabe disso no fim, tá? Mas isso aconteceu faz muito tempo. Então, na época em que isso aconteceu, o narrador jornalista não sabia o que ele tinha falado, ele entendeu até outro nome, falou Bill Cohen. Mas depois, quando ele lê a reportagem, ele fala, nossa, foi de Bill Quinn, que aquele homem, no leito de morte, ao lado do meu pai, internado no hospital, me chamou. Ele olhou para mim e me chamou de Bill Quinn, como se ele visse em mim o Bill Quinn. Então, ele vai enxergar essa conexão. Esse senhorzinho que estava velhinho, que morre chamando o nosso narrador jornalista de Bill Quinn, o nome dele é Andrew Parsons. Ele é um fotógrafo e ele é uma figura muito interessante porque é uma figura de quem o Bill Quinn gostava muito e os dois vão ser muito próximos. Esse fotógrafo vai acompanhar o Quinn na viagem que ele faz para as Ilhas Fiji para pesquisar uma outra tribo originária daquela região. E muitas coisas acontecem nessa viagem. Essa viagem acontece antes da vinda dele para o Brasil em 39. Então, ele veio ao Brasil antes, em 38, para a tribo dos Craô. Depois, ele faz essa viagem para Fiji e depois ele volta ao Brasil. Nessa viagem para Fiji, que a gente não consegue acompanhar muito, também só temos pequenos lapsos de memória, ele vai estar com esse fotógrafo, Andrew Parsons. E esse homem, ele vai ter um efeito muito intenso no Bill Quinn. E eles vão formar um vínculo muito forte que também não se explica direito, né? E aí, o que vai acontecer? Depois da morte desse fotógrafo, o filho dele vai acabar encontrando uma maleta com algumas fotografias antigas do pai. E aí, numa conversa entre o nosso narrador jornalista e esse filho do fotógrafo, o narrador jornalista vai ter acesso a essas fotos e ele vai ver o próprio Bill Quinn, ele vai ver a tribo dos Craô, ele vai ver que esse fotógrafo também esteve com o Quinn na tribo dos Craô, provavelmente antes de ir para Fiji, né? E fotografou e registrou muitos desses momentos. A gente vai ver o narrador encontrando essas fotos. Inclusive, ele reproduz aqui, né? Ele descreve essas fotos. Então, a gente sabe que o fotógrafo que morreu olhando para o narrador jornalista e chamando ele de Bill Quinn foi muito próximo e muito amigo do Quinn e foi o fotógrafo Andrew Parsons que viajou com ele para Fiji. O que isso quer dizer? Né? Quase como se essa história fechasse um ciclo nesse momento. Na minha leitura possível, tá? Não é uma verdade, é a minha interpretação. Essa figura é o interlocutor desconhecido, o fotógrafo, Andrew Parsons, é o interlocutor para quem o Manuel Perna está escrevendo a carta. É ele que o Perna estava esperando. E ele não foi buscar a carta que o Quinn tinha escrito para ele. Porque eles eram muito próximos. Então faz sentido que essa 8ª carta desaparecida, destruída e que carrega com ela todas as dissoluções do mistério, fosse para esse fotógrafo. E aí a gente vai somando pontos, e aí é uma visão que eu tenho, uma leitura possível, tá? Não é a verdade absoluta, até porque o conceito de verdade é questionado aqui o tempo todo. Não é a única leitura possível, mas eu entendo que esse fotógrafo possa ter tido um caso com o Bill Quinn. Porque o que incomoda o Quinn é o fato de ele não poder... Ele diz isso, né? Ele verbaliza isso. O fato dele não poder ser quem ele é. E estar na tribo dos Craô fez com que ele entendesse que grande parte daquilo que ele sentia ou que ele tinha vontade de fazer
era condenável, era errado, era mal visto, era pecado, enfim, né? Uma série de possibilidades aí. Lembra que ele escreve pro reverendo lá? Ele escreve pro pastor? Também tem alguma coisa a ver com essa coisa do pecado, né? E aí pode ser que uma interpretação possível é que essa angústia, essa preocupação, esse mal, esse pecado, essa atitude condenável tem a ver com a questão da sexualidade. O Buelpen era casado, inclusive, né? Mas ele poderia ser homossexual ou ele poderia ser bissexual. De qualquer forma, isso seria extremamente condenável nessa sociedade dos anos 30. E aí a gente sabe que aqui no Brasil, nos anos 30, a gente viveu, quando o Manuel Perna escreve, ele deixa transparecer muito essa imagem histórica também, tá? O Estado Novo, do Getúlio Vargas, a questão da Segunda Guerra Mundial depois, a crise econômica no início da década de 30, então muita coisa acontecendo ali. E aquela atitude de conservadorismo da sociedade, que seria muito mal visto, né? Então ele pode ter recorrido ao suicídio porque de fato ele tinha uma relação passional, amorosa com esse fotógrafo, omitiu isso, escondeu isso. Talvez ele tenha sugerido isso para o Manuel Perna, que confirma quando lê a carta, e era disso que o Perna tinha medo, de fazer essa revelação para a sociedade, de essa história escapar e manchar a imagem do Buelpen. Lembrando que tanto em 1939 quanto em 2001, a gente tinha um conservadorismo muito grande, né? Então, ainda não se sabia nessas épocas o que a gente sabe hoje. Graças a Deus evoluímos nesse quesito, mas poderia ser a atitude condenável da qual o Buelpen tinha tanto medo, porque para aquela época isso era muito mal visto, existia um preconceito muito grande, tá? Será que vocês entenderam a minha linha de raciocínio aqui? Bom, esse livro dá pano para muita manga, dá para a gente conversar muito sobre ele ainda. Acho que por hoje tá bom. Para linhas gerais a gente entendeu o que pode ser importante nessa narrativa. Pensem no que falamos, dos pontos de contato com outras obras, da estrutura narrativa, da questão da pós-modernidade, do simulacro, dessa estrutura labiríntica, do fato desse romance terminar de um jeito que ele não termina, porque a gente não conhece a história de fato, a gente não sabe o que aconteceu com o Quen, a gente não tem confirmação de nada disso, o que resta são as teorias, quase como se não existisse uma preocupação com aquilo que o leitor vai vivenciar, tá? Então, pensem nesses aspectos, reflitam, e aí quando a gente se encontrar de novo, a gente pode conversar um pouco mais a respeito, eu quero ouvir também o que vocês têm a dizer, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de toda essa trajetória que a gente trilhou até aqui durante esse ano. Falamos de todas as 9 obras da FUVEST, de todas as 7 obras da Unicamp para o vestibular de 2021, ora em formato de podcast, ora em formato de aula gravada, ora em formato de aula ao vivo, mas discutimos tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado. Na semana que vem já a gente começa a trabalhar em modo revisão, vamos fazer as nossas revisões gerais e depois as revisões específicas, e aí vamos retomar no momento adequado aspectos importantes de cada um desses textos, ok? Se precisarem de qualquer coisa, é só me procurar. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente se veja na próxima. Super beijo e até lá!